Neste exato momento, o Centrão arquiteta uma grande armadilha para o PL da anistia, que virou o PL da dosimetria, e está tentando convencer a opinião pública de que aprovar o PL da dosimetria, como o Paulinho da Força está sugerindo, e apenas apresentar o destaque, é uma grande saída para depois nós conseguirmos o PL da anistia. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar direitinho para você o que o Centrão, junto com a mídia capacho do regime, está tentando fazer para convencer a opinião pública. E aí você vai ter a mais absoluta certeza de como a sua opinião e a sua movimentação nas redes sociais é importante, sim. E aproveito nessa edição também e comento sobre a reação de Alexandre de Moraes contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Parece que o careca lustrosa, que se acha uma mente brilhante, vai tocar em frente o processo contra os dois. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. É bem importante pra gente. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Todo mundo por aqui já sabe que quando eu apareço fora do horário, que o nosso horário é de segunda a sábado, às 7 horas da manhã, realmente tem um grande problema para ser resolvido e eu preciso chamar a atenção de vocês para o que está acontecendo em relação ao PL da anistia, que não é mais o PL da anistia, né? Quando eu digo para vocês que a mídia é um capacho oficial do regime, muita gente acha que você exagera. Deixa eu mostrar para vocês o que a Beta Bastos está proclamando ali pelo veículo que ela escreve, né, que é a coluna da Folha do São Paulo, que está sugerindo que Trump pode ter percebido que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo mentiram para ele. Baseado no quê? Nas vozes da cabeça dela, porque a imprensa do regime sempre funciona assim. Ela diz que a ironia é que, quando até Trump, mestre em fake news, desconfia das suas versões, é porque a mentira já passou do ponto. No fim, parece que os aliados brasileiros acharam que poderiam enganar todo mundo, mas esqueceram que até os grandes farsantes não gostam de ser feitos de bobos. Ou seja, falou e não disse nada, não citou fonte, não, nada, absolutamente nada. Só queria avisar para a Roberta Bastos, que é a Beta Bastos, que se nós aqui no Brasil temos acesso a esse perfil, que é o Alexandre Faios, montado pelo Elon Musk, quando ele sofreu todo tipo de ilegalidade e injustiça, promovidos pelo estamento burocrático, pelas ferramentas estatais, se até nós temos acesso a tudo quanto é documento, imaginem Donald Trump lá do ladinho de Elon Musk novamente. Então, Beta, eu acho melhor você parar porque tá ficando feio. Vamos falar de Moraes, que realmente foi para cima de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo com o processo, indiciou ele e tudo. Ele está dizendo, Moraes, que Eduardo dificulta a notificação e manda publicar em edital. Isso é válido? Não, gente, isso não é válido. Moraes fazendo isso, ele só está chancelando tudo que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão denunciando lá nos Estados Unidos. O ministro afirma que deputado se mantém no exterior para reiterar prática criminosa. O que Eduardo Bolsonaro está fazendo no exterior é crime? Não pelas nossas leis, não pelos nossos tratados aqui. Muito pelo contrário, ele, como deputado federal, sim, pode e deve fazer o que ele está fazendo. Então, Alexandre de Moraes, indo para cima deles dois, só está chancelando tudo que eles estão denunciando lá nos Estados Unidos. Mas é importante dizer que Moraes, nesse momento, está indo com um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque esse trecho da matéria destaca que o ministro determinou hoje, dia 29, que a notificação do deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre denúncia feita contra ele seja realizada por meio de edital. Já o jornalista Paulo Figueiredo, que a CNN se refere como blogueiro, será notificado por carta rogatória. Ué, Eduardo Bolsonaro já não disse que está afastado, que está residindo temporariamente nos Estados Unidos? Por que com Paulo Figueiredo será carta rogatória e com Eduardo Bolsonaro será por edital? Se você é um jurista e pode explicar mais esse absurdo do ovo que tudo vê, a careca, né? Careca oleosa que se sente mente brilhante, deixa aí nos comentários para mim. Continua, Alexandre. Só continua. Bem, quero falar com vocês de uma forma meio urgente, né? Meio assim, desesperadora. Por quê? Porque tá toda a mídia do regime
tentando convencer a opinião pública, inclusive com posts do Ciro Nogueira, que eu denunciei neste fim de semana, que para mim, eu se fosse Eduardo dava uma cusparada na cara dele, mas quem sou eu na fila do pão? Mas enfim, o que está se organizando? Assim, ó, ninguém quer o PL da dosimetria, certo? Foi isso que foi aprovado na Câmara? Não foi. Se eles querem um PL da dosimetria, eles que pautem para ser votado o PL da dosimetria, mas não é isso que eles estão fazendo. Eles pegaram o PL da anistia, sequestraram e ali estão preparando aquele texto para manter Bolsonaro preso 1 ano e 7 meses e soltar todos os presos no 8 de janeiro. Mas assim, eu desconfio que se Bolsonaro ficará preso, o que eles chamam de núcleo também continuará preso, tá? Mas o mais importante para vocês entenderem é que vai acontecer o que eu previ há umas 2 semanas atrás. Eles vão pressionar Bolsonaro para abrir mão da eleição em 2026, alegando o seguinte: você tem que ter coração, você tem que ser humano, você não pode, em detrimento à injustiça com essas pessoas, só pensar em eleição. E aí, quando nós, Bolsonaro, dissermos não, sabe quais serão as manchetes na mídia do regime? Bolsonaro é desumano, Bolsonaro não tem coração, Bolsonaro só pensa em poder e eleição. E não se assuste se você ver ícones de direita replicando isso e concordando. Poxa, ele poderia ceder, exatamente como o Ciro Nogueira fez semana passada, que eu fiz vários vídeos aqui, fiz shorts, fiz recortes. Presta atenção aqui nas nossas playlists, tá? E agora, para chegar neste ponto, o que o Centrão está articulando com o poder que tomou posse no Brasil? Vamos tentar convencer a opinião pública que aprovar o PL da dosimetria é bom, sugerindo destaque, texto de destaque, que pode ser rejeitado, pode ser acatado e pode ser vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quem falou em detalhes a respeito desse assunto foi o Paulo Figueiredo e eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu pedi só um pouquinho de calma, porque o texto é longo, mas é de suma importância. Paulo diz o seguinte: você precisa saber o que tem gente combinando na calada da noite. Há uma nova estratégia genial, e aqui ele põe entre aspas com J, de certos setores do bolsonarismo, tenho certeza que Ciro Nogueira está encabeçando essa palhaçada, seria votar favoravelmente ao projeto da dosimetria do Paulinho da Força, já apresentado junto, um destaque com anistia ampla, geral e restrita. Para quem não conhece o funcionamento da Câmara, ele explica: o destaque é um instrumento usado para modificar, suprimir ou acrescentar trechos a um projeto de lei, ou seja, aprova-se o texto principal e junto tenta-se alterar pontos específicos via destaque. Até aí está tudo bem. Parece uma boa ideia. Quando você olha assim, o bolo parece bonito. Vai soar você que está assistindo aí do outro lado, poxa, é uma chance de nós conseguirmos. Spoiler, não é. Paulo Figueiredo continua dizendo que se divide em 2 grupos. Os burros, que acreditam nisso, que não entendem a consequência óbvia, e os espertos, que sabem exatamente onde isso vai dar. Por quê? Porque na prática, o PL não tem votos para aprovar o destaque. O PL sozinho não tem voto para aprovar o destaque. Isso é o que você tem que ter em perspectiva. E mesmo que tivesse, Lula eventualmente vetaria. Ok, se nós tivéssemos voto, nós poderíamos também derrubar o veto. Mas o mais importante é você entender que o PL sozinho não tem voto. E aí que eles querem enganar vocês. Que centro e PL é tudo direita. E não é, tá? O que vai sobrar no fim se o destaque for rejeitado? Exatamente o projeto da dosimetria limpinho, do jeito que o establishment, o judiciário, Lula e o Centrão querem. Bolsonaro fora de 2026. E o pior, sobra com a pressão política interna e internacional esvaziada. Porque se a população, se os outros poderes aceitarem esse tipo de PL da dosimetria, pelo que Trump estaria lutando? Pelo que Bolsonaro e Paulo Figueiredo estariam se arriscando? Porque toda essa manobra é feita justamente para baixar a pressão.
Porque fazendo no seu coração o efeito do nossa, graças a Deus vimos uma luz no fim do túnel, respiramos aliviados. Isso é baixar a pressão, é baixar a tensão. E é exatamente isso que eles estão tentando neste exato momento. Enquanto eles ficam livres para os seus acordos de poder, e ainda com a chancela de parte do próprio bolsonarismo, que poderia posar de fiel e dizer à sua base: tentamos, mas perdemos. O famoso somebody love no próprio eleitor. E por que bolsonaristas precisam dessa desculpa? Porque eles sabem, como mostrou a enquete que ele fez lá no perfil dele, que 90% da base do PL prefere que o partido vote contra a dosimetria e continue lutando pela anistia ampla, geral e restrita o tempo que for necessário. Aí ele deixa um recado bem claro: todas as estratégias de bastidores desse tipo que chegaram aos meus ouvidos e chegarão, serão expostas publicamente. Se você é um verme ou um homem sem espinha dorsal, o público precisa saber, não importa a sua posição. A verdade liberta. Podem tirar o cavalinho da chuva, não há cenário algum sem anistia em que a pressão baixe. Nós não estamos lutando para aliviar a barra do político A ou vítima B. Estamos lutando contra a consolidação final de um regime autoritário. A verdadeira anistia é talvez a última oportunidade de reverter esse curso. E você, leitor, tem um papel crucial. Espalhe esse post e cobre do seu parlamentar a única posição coerente: votar contra qualquer projeto de anistia que não seja amplo, geral e restrito e retomar a luta. Lembrem-se, nenhum desses projetos passa sem a cumplicidade do PL. Então eu vou reiterar o pedido do Paulo a vocês aqui. Compartilhem esse vídeo como se não houvesse amanhã. Ajude a esclarecer as pessoas, dê sua opinião, mesmo que ela não tenha sido pedida. É claro que cuidando da sua segurança, né? Porque no Brasil de hoje a gente sabe. E para encerrar esse vídeo, eu só quero lembrar a vocês que no dia 7 de outubro terá a caminhada pela anistia. Esse vídeo produziram com um fundo musical. Se amarelar aqui esse vídeo, o nosso vídeo, eu vou tirar depois, tá? Então, prestem atenção aqui. Meu nome é Débora, mas vocês devem me conhecer como Débora do Batom. Eu sou mãe, filha, trabalhadora. Briga! Ai, que beijo! No dia 8 de janeiro, eu estava em Brasília. Não tinha armas, não tinha ódio, tinha apenas a esperança de ser ouvida. Em meio à multidão, escrevi com batom o meu desabafo, minha forma de protestar e mostrar a indignação que carregava no coração. Por esse ato, fui condenada a 14 anos de prisão. Não matei, não roubei, não usei de violência. Ainda assim, minha pena foi maior do que a de violentadores e assassinos. Me tiraram a liberdade, me tiraram o direito de viver em paz. Fui tratada como uma ameaça ao Estado, quando tudo que eu tinha era um batom. Meu crime não foi contra a pátria, foi contra um poder que se sente intocável. Quando um juiz deveria ser justo e imparcial, eu fui transformada em um exemplo, usada para intimidar, para calar milhões de brasileiros. Hoje, tento sobreviver, carregando o peso de ser chamada de criminosa, quando tudo que eu fiz foi escrever com batom. Um batom que para eles foi crime, mas para mim foi um protesto. Protesto não apenas para mim, mas para todos os brasileiros que se recusam a viver em silêncio e medo. Não deixem que essa voz se apague. Então, no dia 7 de outubro, às 16 horas, a partida será em frente à Catedral de Brasília. Eu conto com você lá, tá bom? Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, é doarpravaleria@gmail.com. Vocês sabem muito bem que diante desse shadow ban que nosso canal foi exposto, eu não consigo sobreviver. A minha vida financeira é jogada no limbo. Então, mais que nunca, eu preciso da ajuda de vocês. E contem sempre comigo. Deixa o like, compartilhe e encontro com vocês nos comentários. Beijos, fui.
Edson Fachin assumiu a presidência do STF. Eu ainda vi um monte de podcast ontem, um monte de live com pessoas debatendo. Será que vai mudar alguma coisa? Ai, o Fachin é mais contido. Ai, o Fachin é mais na dele. Ai, o Fachin vai ser diferente de Alexandre de Moraes. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês que não vai mudar absolutamente nada. Além do que, o Fachin é o presidente, mas sabe quem ele trouxe na mala como vice-presidente? O próprio, o ovo que tudo vê. Nessa edição a gente vai comentar também a respeito da CPMI do INSS, que você deveria ver estampado em todas as TVs abertas do Brasil, que a CPMI do INSS prende, mas o PGR vai lá e manda soltar. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dê essa moral pra gente. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Antes das nossas matérias de capa, eu tenho uma série de coisinhas, né, importantes para comentar com vocês, que eu não vou trocar em miúdos, mas são manchetes importantes, tá? Para vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, Donald Trump finalmente conseguiu um acordo de paz palatável a todo mundo árabe para o conflito Israel-Palestina ali na faixa de Gaza, tá? Donald Trump comentou que Israel concordou com o plano dele, todos os países árabes concordaram isso, é muito importante. Agora, se o Hamas recusar, Israel terá total apoio dos Estados Unidos para concluir o trabalho. E concluir o trabalho, vocês entendem muito bem o que Donald Trump está querendo dizer, tá? São 20 pontos muito interessantes do acordo. Eu não vou trocar em miúdos com vocês aqui, porque vocês sabem, né? Eu falo da Terra Prometida e aí o YouTube desmonetiza o nosso vídeo. Então eu vou fazer um vídeo separado para vocês, só para falar a esse respeito. Mas o Hamas tem 72 horas para acatar ou deixar a bola rolar. Se exaurindo as 72 horas, Donald Trump diz que Israel terá total liberdade para concluir o trabalho na faixa de Gaza. Outra notícia que realmente mexeu com os nossos corações ontem foi a Moraes ter autorizado Daniel Silveira a progredir para regime aberto, né, no cumprimento da pena dele. Orem pelo Daniel Silveira, agora ele vai estar em casa, vai usar a tornozeleira, mas estará pelo menos apto, livre a poder tratar da sua perna, tratar do seu corpo, ver a filha, estar com a esposa, e foi um grande avanço. Ainda tem gente por aí comentando que Lei Magnitsky não adianta nada, e por falar em Lei Magnitsky, vocês viram ontem, né? Dona Vivi, primeiríssima dama da corte do ovo que tudo vê, tentando burlar a Magnitsky, abrindo outra empresa, e aí cai o site da Alex, aí volta ao site da Alex para depois cair de novo. Eu acho que esse pessoal está tendo um pouco de trabalho, né? Mas o importante é que as pessoas estão sendo liberadas e a gente vai chegar lá, sim. Então vamos passar a uma das nossas matérias de capa, que é CPMI do INSS prende, PGR vai lá e manda soltar. Do que a gente está falando especificamente? Nós estamos falando do Rubem Costa. O que aconteceu? Ele foi lá prestar seus esclarecimentos na CPMI do INSS, acharam que ele havia mentido, foi dado voz de prisão, ele foi levado para a delegacia, mas foi liberado sem pagar a fiança. Ontem nós ficamos sabendo na rede social de que foram ordens superiores. Aí hoje a gente troca em miúdos, porque a notícia inteira, na íntegra, só veio hoje, né? O que intrigou parlamentares da CPI do INSS foi a rápida soltura de Rubens Costa. Quem é ele? Ele é sócio braço direito do careca do INSS, horas depois de haver recebido voz de prisão em flagrante por mentir e tentar enganar a comissão. Chamada, a Polícia Legislativa levou o preso, mas depois só soube que havia soltado logo em seguida sem pagar a fiança. Segundo o Diário do Poder, diz que foi mais uma demonstração de que o esquema liderado pelo careca do INSS tem mesmo apoio político e costas largas no Senado. Então, o moço está aqui, né? E aí o Sóstenes veio a público e fez uma denúncia. Ele falou, olha, o governo está manobrando a CPMI, tentando blindar os responsáveis pelo rombo que atingiu milhões de aposentados. Disse o Sóstenes que o Zé Cachaça protege ladrões do INSS e o governo blinda
corruptos. Quem fez uma denúncia importante também foi o Carlos Viana, que é o relator, e ele disse o seguinte: pessoal, tenho falado para vocês o quanto é difícil investigar essa máfia bilionária que atacou a Previdência e fazer justiça no Brasil. Acabei de receber informação da Polícia Legislativa que a Procuradoria-Geral da República está pedindo o arquivamento do processo de prisão em flagrante dentro da CPMI. Segundo os detalhes, a pessoa não era testemunha, a pessoa é investigada e poderia mentir em sua defesa. Olha onde nós estamos. Olha só, ele não foi só solto, cara. Ele foi solto e a PGR está pedindo arquivamento desse pedido de prisão e investigação sobre ele. Olha que absurdo, gente. Só que tem uma confusão aqui. A CPMI tem uma investigação paralela. O processo judicial lá na Justiça é outra coisa. Vou pedir à advocacia para recorrer. Mas é um exemplo para vocês verem como que no Brasil, infelizmente, combater a corrupção é um desafio que ultrapassa muitas vezes o que a gente pode até acreditar. Pessoal... É verdade. Só para vocês terem uma ideia, Oruan saiu da cadeia hoje. Olha só que bonitinho que foi. Foi uma recepção e tanto. Eu vou tirar o áudio. Olha que bonitinho. Sendo carregado, ovacionado. Olha, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo contente. É o Oruan, o filho do Marcinho VP. E como o mundo não gira, o mundo capota, eu, uma vez na vida, concordei com o Guga Noblar. Ele disse que o Oruan, saindo da cadeia nos braços do povo, pedindo para o povo marcar a vereadora Amanda Vettorazzo, lá do MBL. Se o Oruan quiser, ele vira prefeito do Rio. Olha, eu não duvido nada, porque depois disso aqui, meu querido, eu não duvido absolutamente de nada neste país, tá bom? Já já nós vamos falar a respeito de Tarcísio, que fez uma pequena visita a Jair Bolsonaro, e Flávio Bolsonaro fez as honras da casa na saída, deu uma pequena entrevista, mas antes disso eu quero conversar com você que está aí precisando dar um upgrade na sua vida financeira, está cansado de CLT, cansado de ganhar essa miséria. Eu posso garantir a vocês que existe um método, o método do Daniel Alvarenga, que é esse moço aqui, que vai ensinar você direto, sem enrolação, sem firulas, a fazer dinheiro a partir da sua casa, de qualquer lugar do mundo que tenha internet, do seu computador, do seu celular ou do seu notebook. Eu costumo dizer aqui no programa que uma das maiores vantagens que eu tenho em trabalhar pela internet, ganhar meu dinheiro pela internet, é que, por exemplo, eu morava em São Paulo, um familiar meu do Rio de Janeiro teve um problema grave de saúde, foi internado e eu precisei me mudar urgente para o Rio de Janeiro. E assim fiz. Saí de São Paulo e vim direto para o Rio e continuo aqui, fazendo minha grana, exercendo minha profissão e trabalhando do jeito que posso. Então, essa é a maior vantagem de você ganhar dinheiro pela internet, que se de repente tudo aqui for para cucuia, tudo for para o vinagre, você pode fazer dinheiro de qualquer lugar do mundo que tenha uma conexão com a internet. Se você não assistiu meu vídeo de ontem, eu recomendo que você assista, porque eu falei da dona Terezinha, que fez mais de R$2.000 de comissão, tendo, né, uma loja na Amazon e mandando o link de papel higiênico, o link dela, tá? De papel higiênico para o seu grupo de natação, de hidroginástica e para o grupo de dança de salão da terceira idade. A dona Terezinha, ela aprendeu com esse curso aqui, ó, R$1.000 em 7 dias com a Amazon. Então, através desse módulo, você vai saber como você pode fazer com a dona Terezinha. Ter uma loja na Amazon, criar aí os seus links e cada pessoa que comprar através desse link, você recebe uma comissão. Gente, na verdade, é tudo muito simples. Você só precisa aprender como funciona. Então não perde tempo, o link está na descrição e no comentário fixado e conquiste aí. Se você não conquistar uma liberdade financeira, não ficar bilionário, pelo menos você conquista a tranquilidade de poder fazer dinheiro de qualquer lugar que você tiver. Eu, por enquanto, não estou milionária, mas eu pago as minhas contas há mais de 10 anos com dinheiro que eu faço pela internet. Então, corre aqui no link, tá na descrição e no comentário fixado. Você vai ser encaminhado direto para o WhatsApp desse moço bonito aqui e lá ele vai liberar 3 aulas gratuitas para você avaliar e entender mais ou menos do que eu tô falando. Tá bom? Beijo. Vamos lá, vamos para as matérias. Bem, Tarcísio deu um pulinho lá na casa de Bolsonaro, foi visitá-lo. Inclusive, Tarcísio, nessa entrevista, ele comentou que ele é sim a favor da anistia ampla, geral e restrita, e comentou a respeito da saúde do presidente Bolsonaro, que eu vou voltar a isso já mais tarde aqui no vídeo.
E o Flávio Bolsonaro fez as honras da casa na saída. Bom, boa tarde para todo mundo. Quero agradecer a presença e a visita do nosso amigo Tarcísio, nesse momento difícil que o meu pai atravessa. Eu quero fazer um breve comentário aí, que é o editorial da Folha de São Paulo de hoje, dizendo que, passada a condenação do presidente Bolsonaro, o STF deve abandonar o ativismo e os excessos, reconhecendo claramente que tudo que houve até aqui com relação ao presidente Bolsonaro não foi nada além de ativismo e excesso. E esse mesmo editorial trazendo que agora, nesse momento em que o presidente Fachin está assumindo, que o ministro Fachin está assumindo a presidência do Supremo Tribunal Federal, esse editorial fala em autocontenção do Supremo, que deve ser a sua missão principal. Então eu quero pedir a Deus que realmente dê muita sabedoria e força ao ministro Fachin para que ele consiga fazer essa autocontenção, que foi tudo que não aconteceu, tudo que nós sempre queríamos que tivesse acontecido desde o início, para que não se chegássemos até hoje o Bolsonaro, prova viva de que esse excesso continua. Alguém que foi preso por uma ação em que ele sequer foi denunciado. Já há alguns dias já era para ele ter tido as suas medidas cautelares suspensas, revogadas, e até agora a gente não vê nenhuma resposta do ministro relator. Bem, o Flávio Bolsonaro falou, que tem pedido a Deus para a autocontenção do STF através da administração do Fachin. Quando o Roberto Barroso se despediu ontem da presidência do STF, ele foi lá fazer uma entrevista Big Blaster na Globo News e disse que a gente não exclui do jogo alguém que tem posição que a gente não gosta. A não ser que você seja o ministro do STF, que aí você manda prender, né? Bem, ele disse que isso vale para ministro do Supremo. O que ele estava falando? Ele estava falando da discordância dele de impeachment de ministros do Supremo. Segundo Barroso, todo e qualquer homem ou mulher que ingressar e receber a capa de ministro do Supremo Tribunal Federal vira honesto. Mesmo que não seja, quando chegar lá ele vira honesto. Porque já que é impossível impeachment, então é capaz dessa pessoa, com a investidura da capa, se transformar em algo além do que ele era. Mas, enfim, por que eu digo a vocês que não haverá nenhuma autocontenção da parte do ministro Fachin? Por causa disso aqui, ó. Terei ao meu lado o vice-presidente Alexandre de Moraes, magistrado que engrandece esse tribunal e que aqui chegou com uma carreira consolidada como jurista e professor de direito constitucional. É um amigo e um juiz feito fortaleza. Sua Excelência, como integrante desse tribunal, merece nossa saudação e nossa solidariedade. E sempre a receberá. Assim... Sempre a receberá. Então, ele já está dizendo que vai continuar o que Alexandre de Moraes estava fazendo. E como milagres sempre acontecem para os mais ingênuos, Alexandre de Moraes jurou, tomando posse como vice-presidente do STF, vice de Fachin, que dessa vez ele vai cumprir a Constituição e as leis da República. Abro aspas para ele. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo em conformidade com a Constituição e as leis da República. Fecho aspas. Deixa aí nos comentários para mim. Você acha que ele vai cumprir as leis e a Constituição agora? Que ele é vice? Então o problema era só ele ser vice? Tem que arrumar um jeito de deixar Alexandre vice ad eterno lá no STF para ver se a gente tem constituinte e leis sendo cumpridas, né? A situação do Alexandre de Moraes com os Estados Unidos está tão gritante, que o Martin De Luca, ele comentou a respeito do Alexandre de Moraes ter notificado Eduardo Bolsonaro via edital, alegando que Eduardo Bolsonaro está dificultando o andamento da justiça e o cumprimento das leis indo para os Estados Unidos. E aí o De Luca disse, Alexandre de Moraes está reclamando que Eduardo está se esquivando do processo criminal que Moraes abriu contra ele por discurso em solo americano. Incrivelmente descarado, vindo de um homem que vem se esquivando do serviço, no caso do Rumble contra ele na Flórida, há 7 meses. Até hoje, Moraes continua se esquivando da citação. A mais recente é que ele está pressionando o STJ, o Tribunal Brasileiro, que deveria autorizar a citação de Moraes, para não processar o pedido de citação dos Estados Unidos. E isso porque os Estados Unidos estão cumprindo rigorosamente a lei em termos de acionamento através de precatórios, né? Então, gente, tá um sururu de caroço, tanto que vocês viram, né? O que aconteceu com o site da Alex. Pois é. E aí a coisa é tão horrorosa no judiciário do Brasil que o advogado de Carla Zambelli
contou para o Metrópolis que lá, quando Carla Zambelli passou pelas audiências de custódia, que Carla Zambelli teve dificuldade de convencer os juízes de que ela era ré num processo onde o juiz era vítima, investigador, delegado, promotor e acusador e tudo mais. Olha só. Própria vítima, ele consegue ser o juiz da execução penal. Então, isso tudo foi demonstrado ali na audiência e os juízes ficaram, obviamente, bem pensativos sobre se isso era verdade. E agora, com as vindas aqui, com a vinda, na verdade, dos senadores aqui para a Itália, nós pudemos expressar um pouco mais e mostrar o contexto do que o Brasil está vivendo, com uma possível perseguição ali aos líderes de direita, né? Então, vamos ver agora. Uma possível perseguição. Então, assim, até os juízes italianos tiveram dificuldades de acreditar na nossa realidade. É nesse país que você vive, meu pequeno padawanzinho. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para um vídeo que o Eduardo Bolsonaro fez ontem à noite, e vocês assistiram o meu vídeo de ontem à tarde, né? Eu dei o alerta que estava havendo uma grande arquitetura de armadilha para aprovar o PL da dosimetria, tentando convencer a opinião pública que aprovar o texto que o Paulinho da Força vai trazer, propondo um destaque, poderia ser uma saída. E eu disse que não, alertei a todos, e olha só o que o Eduardo Bolsonaro falou ontem à noite. Somente a anistia pacificará o Brasil. No entanto, a nova estratégia daqueles que querem acabar com a anistia e aprovar a chamada dosimetria é lutar pelos destaques. O que isso significa? Significa aprovar o texto base do Paulinho da Força, com essa tal dosimetria, e nos destaques lutar para que seja aprovada a anistia verdadeira. Só que isso daí está, no mínimo, equivocado, para não dizer mal intencionado. Os deputados que defenderem a estratégia de lutar pelos destaques, a fim de se alcançar a anistia, estão mentindo para você. Ou, ao menos, na melhor das hipóteses, mordendo a isca dos opositores da anistia. Porque nós não teremos voz para aprovar os destaques. No entanto, você só analisa os destaques se tiver aprovado o texto base da dosimetria. Esse sim que pode ir adiante e, certamente, passar longe de pacificar o país. Condena ao exílio perpétuo todos aqueles perseguidos pelo Moraes que estão hoje fora do país. E também coloca a direita fora da eleição de 2026. Porque continuará o STF poderoso a ponto de fazer o que o Flávio Dino está fazendo, abrindo inquéritos relativos à pandemia, para depois acelerar e condenar vários favoritos ao Senado, que cairão na lei da ficha limpa e não poderão votar a favor de impeachment de ministro do STF em 2027. Esse cenário também, por óbvio, não faz com que o presidente tenha poderes para realmente colocar adiante uma anistia. Cobre o seu deputado. Dosimetria, não. Destaque, não. Só anistia no texto base, sim. Entenderam, né? É isso. E aí, antes de ir embora, para encerrar aqui nossa manhã, nosso cafezinho bem ácido hoje, Carlos Bolsonaro também publicou ontem, até o fechamento dessa edição, eu não tive mais notícias sobre isso, o Carlos estava com a família avaliando a necessidade de levar Bolsonaro para o hospital novamente. Ele está enfrentando uma crise de soluço acompanhada de, até o momento que o Carlos registrou, 4 episódios de vômito. Inclusive, esse evento foi relatado pelo Tarcísio na entrevista junto com Flávio Bolsonaro. E a Michele, né, está conseguindo acalmá-lo, enquanto o médico está a caminho de casa. Por favor, orem pelo Bolsonaro, mas provavelmente na manhã de hoje nós teremos outras notícias. Eu espero que sejam as melhores para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Bom, ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem o Pix, onde você pode apoiar o jornalismo independente, e o seu apoio está sendo de suma importância para esses dias que eu estou com meu familiar internado ainda. Para vocês terem uma ideia, senhores, são R$10 mil por mês a mais na nossa despesa, só de medicamentos que o convênio não cobre, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, eu realmente estou precisando de muito apoio de vocês. E tá aqui, doarpravaleria@gmail.com. Se você gosta do meu trabalho, seja generoso. Ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento. Encontro com vocês nos comentários. E aí, você também achou que Fachin pudesse mudar alguma coisa? Eu nunca me enganei, né? Porque, afinal de contas, admirador de MST e de Dilma vai esperar o quê do cidadão? Bora comigo. Donald Trump bateu um papão com Luiz Inácio Cachaça da Silva e a mídia do regime está em alvoroço, tanto nas redes sociais quanto nos seus veículos de mídia, assegurando para quem ainda os segue que Luiz Inácio fez um grande negócio, um negócio da China, um negócio dos deuses. Ser obrigado a sentar para negociar o tarifaço Xande contra o Brasil com Marco Rubio, um dos maiores defensores tanto do tarifaço Xande contra o Brasil, quanto um dos maiores defensores da Lei Global Magnitsky Act
contra Xande, contra sua esposa, contra o escritório de advocacia deles dois e contra o Instituto Lex. E ainda tem esquerdista na minha rede social jurando que foi um excelente negócio, colocando chora gado. Vamos conversar sobre isso. Eu não sei não, mas eu acho que o Brasil caiu do berço e bateu com a cabeça quando era criança pequena, porque a desconexão com a realidade está a todo vapor. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajudam a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa moral aí pra gente. Se você já é de casa, dá uma revisada em tudo aí. E eu quero, antes de ir para as nossas pautas de capa, pedir desculpas aí para vocês pelo meu sumiço, mas vocês sabem que eu estou bastante focada num problema de doença familiar muito grave e eu precisei me ausentar esses dias, tá bom? Mas tudo quase voltando ao normal, estamos de volta. Eu acho que foi um péssimo negócio que Lula fez e eu vou tentar provar para vocês neste vídeo. E nem bem a segunda-feira havia começado, e Haddad foi o primeiro a dar entrevista dizendo que Donald Trump e Luiz Inácio tinham acabado de bater um papão de meia hora que estava marcada para as 10h30 e que aí Donald Trump foi muito afável, muito amoroso, muito caloroso e ele disse que foi maravilhoso mesmo, né? E aí depois o Alckmin dizendo que foi maravilhoso, que foi um avanço, que eles estão muito satisfeitos e que a conversa com o Donald Trump foi melhor do que eles esperavam. Donald Trump também comentou o evento, né? Ele disse que a conversa foi muito boa, focada principalmente em economia e comércio, mas também disse que ambos os países terão novas discussões no futuro, não muito distante, que ele e Lula se encontrarão e que ele faz muito gosto desse encontro pessoal. E como é que estava a mídia do regime? A mídia do regime fez um sarceiro ontem na rede social, dizendo que agora a tristeza do bolsonarista está aterrorizado, bolsonarista enfiou a viola no saco, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro devem ter tido um dia terrível, blá, 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 blá. Bem, a Folha do seu Paulo disse que na conversa entre Trump e Lula, que o Lourão ignorou Bolsonaro em conversa. E sobre isso, ministros comemoram. Eles acham mesmo que Donald Trump não sabe armar uma ratoeira. Bela Megalho disse que em troca de afagos com Lula, o Trump disse que nós dois, ele e Lula, parecem que tem 40 anos. Claro que todo conservador sabe muito bem o tamanho do ego de um comunista revolucionário. E a Andréa Sade diz que ligação Trump e Lula gera clima de derrota entre bolsonaristas. Vou fazer uma pergunta aqui. Você é bolsonarista. O que você sente quando eu digo a você que o Donald Trump, depois de uma conversa de 30 minutos com o Lula, cagou na cabeça dele e mandou ele negociar com ninguém menos que Marco Rubio? Você se sente um derrotado? Se você se sente um derrotado, digite 1. Mas se você não se sente um derrotado, entende direitinho o que Donald Trump fez, digite 2 aí nos comentários para mim, agora que eu quero falar com vocês. Bom, a Globo News disse que a diplomacia brasileira, certamente deve ter sido uma declaração do Itamaraty, disse, abro aspas, que vê uma grande evolução na relação entre Brasil e Estados Unidos e avalia a conversa com Lula como passo importante, fecho aspas, o que deve ter sido do Itamaraty. Está todo muito, né? Maravilhado com a possibilidade de, depois de 30 minutos, Donald Trump dizer para o Lula, querido, sou seu amigo, sou seu colega, vou fazer com você o que o cavalo fez com a égua atrás da moita e você vai sentar para conversar com o meu porta-voz, o Marco Rubio. O que a maioria dos esquerdistas não estão entendendo é que se a conversa de 30 minutos foi sobre tarifas e comércio, não seria o Marco Rubio a tratar da continuidade dessas negociações. Seria uma outra pessoa, porque Marco Rubio não é do setor de comércio, ele não é do departamento de economia, ele nem de perto é homólogo de Haddad. E a maioria dos esquerdistas não entenderam o tamanho da trozoba que Donald Trump aprontou para Luiz Inácio. E eu vou mostrar para vocês algumas nuances de quem é Marco Rubio, não antes de lembrar vocês quem é o Christopher Landau,
que é o vice, uma espécie de vice, ou segunda pessoa do departamento de Marco Rubio. Ele é ferrenho defensor das liberdades, o Landau, e chamou o julgamento de Bolsonaro de farsa política. Xingou Alexandre de Moraes de descontrolado. Quem não lembra desse post? E qual é a ideia que o Marco Rubio tem do Maduro? Abro aspas. Maduro não é apenas um ditador, é um traficante de drogas. Diosdado Cabello, que é o vice de Maduro, ele e tantos outros que lucraram com as drogas. Estamos lidando com mafiosos que controlam um território nacional. Fecho aspas. É com esse cara que Luiz Inácio vai ter que negociar, tá? Bem, eu lembro um post da doutora Ludmila Lins Grilo, lá atrás, em 20 de março de 2025, mostrando o documento, a carta aberta, em que o Rick McCormick e a Elvira Salazar enviando a carta para Trump e Marco Rubio pedindo a aplicação da lei Magnitsky a Alexandre de Moraes e seus auxiliares por causa do risco que Moraes apresentava tanto à nossa nação quanto à nação dos Estados Unidos. E aqui eu lembro a vocês o momento em que o Marco Rubio participou de uma audiência no Senado americano e foi perguntado pelo McCormick: você está pensando em aplicar a lei Global Magnitsky no Alexandre de Moraes? E o Rubio disse: isso está em análise neste momento e a grande possibilidade de acontecer. Por que eu acho que eu tenho quase certeza que eu tenho razão de que foi um péssimo negócio para Luiz Inácio ter que sentar para negociar com Marco Rubio? Porque tudo que Marco Rubio prometeu, ele cumpriu. Ele não ia roer a corda justamente agora no grande ato final. Eu acho que é final, tá, gente? Só acho. E aí eu também tenho que lembrar uma postagem do próprio Marco Rubio em 11 de setembro de 2025, falando a respeito do violador. As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. Sinceramente, brava gente, você acha que Luiz Inácio conseguiu grande avanço tendo que sentar para negociar com esse cidadão americano aqui, que é filho de cubanos que fugiram da ditadura de Fidel Castro? Eu acho que não. Como eu disse a vocês no início, parece que o Brasil era até uma criança que caiu do berço e bateu a cabeça. Não é possível. Marco Rubio também prometeu punir quem protegia Moraes. Então, olhando para trás na timeline, ele prometeu sancionar Alexandre, prometeu sancionar seus iguais, né? Os iguais de Alexandre e auxiliares. Você viu um monte de gente que está sancionado e não só prometeu como fez, e também sancionou a esposa de Moraes, o escritório de advocacia e o Instituto Lex. Então, eu duvido que esse moço volte atrás na palavra empenhada. Quem concorda comigo também é o Brian Winter. Ele disse: sobre a ligação entre Trump e Lula desta manhã, os brasileiros acham que correu bem, mas nomear Marco Rubio como homem de ponta de Trump é o caminho mais difícil para o Brasil. Ele é um cético de longa data em relação a Lula e pode insistir em demandas relacionadas à Venezuela, China e muito mais. Eu gosto, gente, você não pode negar. Tá difícil? Tá difícil, mas tá divertido, vai. Tá divertido. E o Paulo Figueiredo, que foi procurado por um veículo de mídia, disse que estava em férias, que não ia falar, se pronunciou no X dizendo: estou em breves férias familiares. Mas acordei embasbacado vendo a imprensa comemorando porque Donald Trump colocou Marco Rubio para negociar com o Brasil. Zero de avanço. O grau de desconexão com a realidade é patológico. Como disse, a luz no fim do túnel é um trem. Eu vou tentar desenvolver a imagem que eu criei na minha mente a respeito dessa última descrição aí do Paulo Figueiredo. Eu vou tentar desenvolver na IA, mas fecha o olhinho e imagina Lula com todos os seus asseclas atrás dele, de mãos dadas, todo mundo comemorando no carnaval que não acaba nunca, todos no escuro, vendo a luz no fim do túnel e só nós vendo a silhueta de um trem desenhada. Eu vou tentar desenvolver isso na IA. O Alan dos Santos, nosso general gengivudo, ele fez essa arte aqui que eu achei que ficou magnífica, né?
e ele disse o seguinte, ó, Marco Rubio sabe quem é Lula. E aí, dando a entender de que Lula é apenas um fantoche do Irã e de certos regimes. Certinho, certinho. Na minha opinião, o Lourão está esperando ansiosamente o encontro pessoal com Lula assim, tá? O queijinho é a tal da química e a ratoeira é a tal da diplomacia que os Estados Unidos desenvolvem com ditadores, com revolucionários. E você, o que você achou dessa grande, emocionante segunda-feira? Deixa aí para mim nos comentários para mim. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. A semana promete. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo comentando a respeito da CPMI e do INSS, que ferveu também, vai ferver essa semana, você não pode perder. E aí a gente conversa sobre outras efemérides do nosso país, nosso Brasil varonil, que não foge à luta. Senta o dedo no like, compartilha a valer. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, eduarpravaleria@gmail.com. Quero te pedir generosidade. Se você puder, seja generoso com essa fase que eu estou passando de doença gravíssima com um familiar meu. Os gastos são intermináveis e a gente está numa situação bastante difícil. Então, se Deus tocar no seu coraçãozinho, eduarpravaleria@gmail.com. Qualquer valor é muito bem-vindo, tá bom? Beijo no coração, me digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa trozoba, porque na minha humilde opinião, Luiz Inácio conseguiu conquistar uma baita trozoba para descascar. Eu já vou avisando. O pote que todo mundo pensava que era de vaselina, parece mesmo que é de sal grosso. Fui. Sentou ao telefone com Donald Trump e Haddad já vai dar um pulinho lá nos Estados Unidos para participar do G20 financeiro e vai tentar dar um bypass em Marco Rubio, que foi o homem designado pelo próprio Donald Trump para negociar as tarifas com o Brasil. Mas todo revolucionário, gente, todo comunista não tem um pingo de ética e muito menos um pingo de educação. Acostumem-se. E claro, já que a gente está falando, né, de negociações com os Estados Unidos, é o momento da gente desmentir a mídia mais uma vez, rotineiramente aqui neste canal, porque a mídia está tentando fazer com que a população acredite que o fato de Donald Trump ter designado Marco Rubio não vai atrapalhar em nadinha, em absolutamente nada, a negociação do Brasil com os Estados Unidos em relação às tarifas, que será absolutamente bem-sucedida. Por quê? Porque Donald Trump está tremendamente apaixonado, ele está encantado pelo Zé Cachaça. Mas parece que não é bem assim, não. Fica comigo que eu vou te contar tudo tintim por tintim. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Vamos para a pauta. Caramba, hoje eu vou ter que correr, tem coisa pra caramba pra falar. Antes de das nossas matérias de pauta, eu preciso dar uma notícia que vai irritar a sua quarta-feira. Tô avisando, já pega o sal de fruta aí, já coloca no cafezinho. O cofundador do Sleep Giants Brasil tomou posse como conselheiro da Anatel. Ele é Humberto Ribeiro, que assumiu o cargo com proposta de tornar gratuito o acesso a serviços digitais do governo. Olha, ele só está lá nesse cargo de conselheiro da Anatel, que é um cargo grande, tá? Segura aí que eu já explico para você. Com a intenção do quê? Se um brasileiro acessar os sites e os portais digitais do governo para saber da sua Bolsa Família, para saber da sua situação e tal, que esse tempo que ele levou consultando os sites oficiais do governo não sejam diminuídos no seu pacote de dados. Caramba, qualquer menino de 10, 11 anos ligado em internet, em informática hoje em dia sabe fazer isso. Mas esse senhor, esse cidadão, que também vai cuidar do departamento de fake news, de combate a fake news da Anatel, ele precisa estar no conselho diretivo, porque é um cargo de diretoria, tá? Aí eu fui até o Grok e perguntei para ele, Grok, o cargo de conselheiro do conselho diretor da Anatel é remunerado? E segundo o que o Grok me falou, agora você vai passar raiva. O valor atual vigente em 2025 é de
R$ 41.668,40, conforme tabela oficial de remuneração do Poder Executivo Federal, atualizada pela Lei Tal de 2023, uma medida provisória aqui, com vigência a partir de fevereiro de 2025. Esse valor inclui parcela única do subsídio, sem gratificações adicionais, tá? Ele fala aqui do valor líquido aproximado e tal, e o cara ainda tem um auxílio alimentação de R$ 1.000, auxílio pré-escolar e outros auxílios, se aplicável, eu desconfio que sendo quem é, serão aplicáveis todos os auxílios, né? Cobertura de despesa de deslocamentos, estadas em viagem, mas que não acumula para outros cargos, e diz que o mandato é de 5 anos sem recondução imediata, tá bom? E os valores são atualizados anualmente e tal. O cara, para encher linguiça lá no conselho da Anatel, ele vai ganhar R$ 41.668,40, enquanto o salário mínimo do cidadão brasileiro vai para R$ 1.500. É isso. Azedei o suficiente, sua quarta-feira? Tem mais, tá? Segura aí, força na peruca. No final das contas, a gente acaba chegando à conclusão de que vale a pena, né, interferir numa população inteira, fazer laboratório, fazer esse monte de cagada, mentir como se não houvesse amanhã, usando dinheiro estrangeiro e dinheiro de impostos da população brasileira. Gente, eu não tenho esse talento. Alguém me ensina, por favor? Pois é revoltante demais. Bem, vamos falar sobre Trump e Janjo, né, e o Zé Cachaça. Ele disse a Lula, nós ficamos sabendo do decorrer do dia de ontem, que eles estão sentindo falta, os americanos estão sentindo falta do cafezinho brasileiro. E já avisou que não vai vir nessa zona de COP30, né? Porque virou uma bagunça. E só por isso, claro que toda a mídia esquerdista, a mídia capacho do regime, está colocando essa manchete como se não houvesse amanhã na rede social para avisar, tá vendo? Vocês, conservadores, bolsonaristas, direitistas, vocês estão lascados, porque até com saudade do nosso café, Trump está. Por isso, a negociação sobre tarifas será maravilhosa. E aí a CNN diz que o diálogo Lula e Trump também prova que o STF é forte, tá bom? O STF é forte. Donald Trump autorizou sancionar um monte de nego lá, mas eles ainda querem que o cidadão brasileiro acredite que o fato de Donald Trump ter dialogado com Lula mostra que o nosso STF é forte. E aí o Merval Pereira, na Globo News, disse que é impossível imaginar que Trump faça tudo o que está fazendo para montar uma armadilha contra Lula. Diz o Merval que não tem o menor sentido imaginar que Marco Rubio iria contra as diretrizes de Donald Trump. Para eles, olha, se Marco Rubio fizer alguma coisa para atrapalhar as negociações do Brasil com os Estados Unidos, a culpa é só do Marco Rubio. Vai ser por desejo dele e não por desejo de Donald Trump, nem ordem de Donald Trump, porque, afinal de contas, ele está absolutamente encantado com Janjo. Na Globo News, o professor de Relações Internacionais diz que o Marco Rubio tem muita utilidade para Trump, mas ele ponderou. Abro aspas para ele. Ele disse: não quer dizer que Rubio fala pela diplomacia americana. Quem fala pela política externa rigorosamente é Donald Trump e ponto. Fecho aspas. Vou só orientar aqui esse professor de Relações Internacionais, gente. Se um professor de Relações Internacionais é desse naipe, aula de Relações Internacionais, especificamente a respeito do contexto que nós estamos comentando aqui. Se Donald Trump quisesse tratar de relações internacionais com o governo brasileiro, ele teria indicado para essa conversação um diplomata, seu ignorante, e não indicado o secretário de Estado, principal responsável por sancionar violadores de direitos humanos brasileiros, seu idiota. Tá bom? Então não tem nada a ver com relações internacionais, não. Já o Jorge Pontual acha que todo comentarista da Globo News que sinalizou anteontem que sim, Marco Rubio pode ser um problema, que ele é o mais ideológico de todos os cargos de primeiro escalão do governo Donald Trump, ele diz que isso é um exagero. Ele diz que Trump está encantado com Lula, que ele mudou radicalmente de posição. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, que Donald Trump, em 2019, mais especificamente em junho de 2019,
Ele ficou encantado, Donald Trump ficou encantado com uma linda carta que recebeu do líder, do ditador da Coreia do Norte, que o G1 chama de líder, tá? E fez muitos elogios, sim, à carta. E quem não lembra dos elogios que Donald Trump fez a Putin há menos de um ano atrás, dizendo que ele era um cara ótimo, um cara excelente, que ia negociar com ele, que ia acabar com a guerra papum. E hoje, um ano depois, Donald Trump está mandando tomahawks para a Ucrânia, para que a Ucrânia consiga se defender à altura do ataque que está recebendo. Parece que esse pessoal não lê, né? Ou se lê, não entende. Mas não seria surpresa nenhuma, porque afinal de contas, esquerdista é esquerdista. Mas eu abri esse vídeo falando para vocês que mal o Brasil entrou na negociação, mal se assentou ao telefone com Donald Trump, já vai fazer cagada. Por quê? O Fernando Haddad está indo com uma equipe para os Estados Unidos para participar do G20 financeiro, uma reunião do Banco Central e outra reunião no Banco do Brasil, no FMI, no Banco Mundial, perdão. E aí o que ele já avisou que ele vai fazer? Que ele vai tentar uma reunião com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Gente, o cara mal se assentou à mesa para falar com Donald Trump e o Haddad já vai tentar passar por cima do designado para tratar de tarifas com o governo brasileiro. Ele vai tratar de passar por cima de Marco Rubio. Obviamente que ele não vai conseguir, né? Mas eu só estou avisando a vocês que a mídia está tentando convencer você que Marco Rubio não será um entrave porque Donald Trump está encantado pelo Lula. Se Donald Trump está tão encantado pelo Lula, por que será que Haddad está fazendo a maior força para passar por cima de Marco Rubio? Já está avisando aos quatro cantos através da mídia capacho do regime. Tire você a sua própria conclusão. Deixa aí nos comentários para mim. Bom, vamos falar de um assunto muito delicado, que eu estou vendo um movimento estranhíssimo e eu preciso alertar vocês a respeito de um assunto que é a possível cassação de Eduardo Bolsonaro no dia de hoje, tá? Lá no Conselho de Ética, a audiência vai rolar hoje, será lido o relatório lá. Então, eu quero mostrar para vocês, essa matéria saiu na Globo, só que como é assinado, eu peguei aqui um outro portal que replicou a matéria, que disse a Bela Megali que bolsonaristas veem bypass em Eduardo após conversa direta de Lula com Trump. Ou seja, eles querem convencer todo mundo que Donald Trump deu um passa-fora em Eduardo Bolsonaro, que Eduardo não é tão influente assim, que bobagem, Eduardo Bolsonaro não é nada, tá? E aí, uma outra matéria me chamou a atenção, que foi o Vitor Hugo citando o Eduardo Bolsonaro como possível candidato da direita em 2026. E sim, é exatamente por isso que você está vendo toda a mídia tentar destruir toda a relevância que Eduardo Bolsonaro construiu através da influência com o governo Donald Trump, junto com Paulo Figueiredo. Mas o que você tem que ficar atento também é sobre isso aqui, olha. O Centrão, esse mesmo de Ciro Nogueira, de Tarcísio, Ética Terva, já avisou que Centrão vai pular fora do barco, do PL, de apoio ao PL, se Eduardo Bolsonaro insistir com candidatura à presidência. Eu tenho que lembrar vocês que Eduardo Bolsonaro, quando estava aquela pressão muito grande de todo mundo assumir que o candidato para 2026 era Tarcísio, que estavam pressionando Bolsonaro para apoiar Tarcísio, que Eduardo Bolsonaro bateu com as coisas na mesa e disse, olha só, se continuar essa palhaçada, se vocês não apoiarem a libertação do meu pai e a volta da elegibilidade dele, eu virei como candidato. Vocês lembram disso, né? E aí foi só Eduardo Bolsonaro comentar sobre isso que Tarcísio, num instantinho, veio a público, foi até a Paulista, se pronunciou, falou abertamente contra o STF e falou abertamente que o candidato era Jair Messias Bolsonaro, certo? Certo. Mas aí alguns desavisados podem imaginar, ai Valéria, mas é o Centrão que não gosta do jeito do Eduardo. É, brava gente. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Relembrem qual foi a postura e o posicionamento deste Centrão em 2022.
Eles pularam fora do barco e foram apoiar o Lula, foram apoiar o PT, o pessoal do Centrão, o pessoal do Sapatênis, o pessoal da Faria Lima, o pessoal do terno limpinho, do perfume francês, os banqueiros, os empresários que vivem às custas dos nossos impostos, entendeu? Então, assim, é o Centrão sendo um Centrão de tudo quanto é jeito, forma e tipo. Então, a coisa não é com o Eduardo Bolsonaro. Eles estão tentando estabelecer uma timeline, construindo uma narrativa para pegar todo mundo desprevenido, que é o quê? E viu, ó, o Eduardo dançou, agora ele não é tão mais relevante porque Lula sentou direto com Trump, então você nem precisa pensar mais nele como candidato à presidência, porque o Centrão vai pular fora. E se vocês ficarem insistindo em Eduardo Bolsonaro no lugar do pai dele, Lula vai ganhar, porque o Centrão pulando fora, claro que a maioria fica do lado do PT. Então fiquem espertos, viu? Porque Centrão não presta, seja qual for a situação. E eu nem vou esconder de vocês, não, eu sinto uma raiva, mas eu sinto um nojo desse Centrão, vou te falar, viu? E aí o que está marcado para hoje? A possível cassação de Eduardo Bolsonaro, que terá, né, o seu relatório lido na Comissão de Ética, sugerindo a continuidade ou não da cassação por supostos crimes cometidos contra o país lá nos Estados Unidos. Então vamos ficar de olho nisso. Obviamente que qualquer pessoa que aparecer dizendo eu sou candidato apoiado de verdade pela direita de verdade, eles vão dar um jeito de caçar, eles vão dar um jeito de deixar inelegível. Isso aconteceu na Venezuela, gente, acontece até hoje, acontece na Rússia, acontece na China. Então, tem jeito não. E aí o Guga Noblar veio passar a vergonha alheia de sempre falando das manifestações de ontem, a caminhada pela anistia, e o palhaço fez umas imagens aqui setorizadas, né, muito setorizadas, e quis convencer os seus seguidores de que não deu ninguém. Mas espera aí que eu vou te mostrar um monte de imagens super bonitas. Aqui, por exemplo, é uma imagem magnífica, eu vou tirar o áudio porque ele sempre coloca um fundo musical que tem direitos autorais. Então você vê aqui, estava cheio como nas outras vezes? Não estava, mas tinha gente, não interessa. Lembrando que é um dia de trabalho, muita gente não pôde viajar por causa né, de outros estados para lá por causa do trabalho. Então, sim, não estava vazio como o Guga Noblar quis que todo mundo acreditasse, tá? Esse aqui também ficou bem bonito, a gente vê aqui o Nicolas Ferreira logo no início aqui, ó, junto com o povo na rua. E é isso, o nosso povo não desiste, eu não desisto e você também não. Deixa eu mostrar aqui o Coronel Assis, também fez um vídeo bem legal. Ó, tinha gente, sim, tava grandão, que nem tava com outras manifestações? Não estava. Mas também não estava aquele vazio todo. Quero saber de você. Você tinha caído na conversa dessa mídia podre dizendo que Eduardo Bolsonaro não tem mais influência nenhuma e que agora, ó, lascou para o conservador, direitista, bolsonarista, porque Lula sentou com Donald Trump? O que você está achando desse movimento todo? Conta aí nos comentários para mim. Agradeço você por ter ficado até o final, eu ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, o seu comentário, porque é neste momento que a gente se bica aqui nesta plataforma. Beijo no coração, fui. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, eduardpravaleria@gmail.com. Sejam generosos, porque este mês nós tivemos uma despesa extra de mais de R$8.000 com o meu familiar doente. Eu estou precisando desesperadamente do apoio de vocês, tá bom? Beijo no coração, obrigada por todo o carinho e orações de vocês. Derrota ao governo Lula, a gente gosta e sim, temos para hoje na fila do pão uma excelente quarta-feira. Você fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te contar todos os detalhes sujos e podres que estão por trás da MP 1303. Agora não estão mais, né? Porque a bancada da oposição derrubou a medida provisória 1303, que visava cobrar mais impostos, mais tributos no lombo do trabalhador, com a desculpinha de que eles cobrariam dos bancos, das bets e dos bilionários. Então a MP 1303 foi propagandeada como MP BBB, aquela que vai cobrar impostos justos dos bancos, das bets e dos bilionários. Acontece que tem muito mais coisa debaixo desse tapete
que eu possa imaginar a sua vã filosofia. Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Nesse vídeo também eu tenho outra grande notícia para te dar, além de comemorar a derrota do governo Lula, que é a vitória do povo brasileiro, né? O mandato de Eduardo Bolsonaro foi salvo. Ontem, o relator fechou questão e disse não, o que Eduardo está fazendo lá nos Estados Unidos não é de maneira nenhuma crime. Fica comigo até o final, vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, isso ajuda você a receber as nossas notificações, pelo menos é o que diz a lenda. E se você já é de casa, dá uma revisada em tudo, vê se a tua inscrição ainda está ali ativa, vê se o sininho está ativo, porque a gente está precisando de ajuda para sair desse shadow ban. Bora para as notícias, porque hoje é um dia de comemorações. Bora falar de Eduardo Bolsonaro primeiro, né? Eu avisei ontem a vocês que o mandato de Eduardo Bolsonaro poderia ter sido cassado ontem, porque ia para julgamento, ia para votação lá no Conselho de Ética, mas o que aconteceu? O relator pediu o arquivamento do processo contra Eduardo. Por quê? Porque ele decidiu que o que Eduardo Bolsonaro faz nos Estados Unidos não constitui infração ética. É algo normal que vários outros deputados já fizeram, inclusive deputados da bancada do PT, que foram os que realmente abriram aí essa queixa no Conselho de Ética contra Eduardo Bolsonaro, e ele se pronunciou. Ele disse que a representação do PT, além de escancarar a hipocrisia de um partido que tantas vezes enviou seus membros ao exterior sem motivo legítimo e de forma agressiva, deve ser arquivada por absoluta falta de provas e de fundamento, por que não dizer de provas. Agradeço a serenidade e a coerência do deputado delegado Freitas, muito obrigada, delegado do União, que agiu com senso de justiça e ao mesmo tempo defendeu as prerrogativas parlamentares. É o que muito deputado e muito senador deveria tomar vergonha na cara e passar a fazer com mais afinco. Eduardo reiterou que sem um Congresso verdadeiramente independente, o Brasil sempre será refém de outros poderes. E é exatamente isso que eu acho também. Vamos falar da MP 1303. Senhores, que sarceiro, que furdúncio, como é duro lidar com gente podre. E sim, é isso que eu vou falar da esquerda hoje, correndo risco aqui e contrariando veementemente o meu advogado, que mandou eu ter muito cuidado com essas alegações, mas assim, gente podre é o mínimo que eu posso dizer por eles. Então vamos lá. Qual foi a propaganda para aprovação da MP, da medida provisória 1303? Eles vão taxar os super ricos. Olha, nós já conseguimos a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e agora nós precisamos completar o plano do governo Lula, que é taxar a mais os ricos. Então, eles montaram aí essa medida provisória 1303, que aumentava tributos para os desavisados só dos mais ricos, dos bancos, das bets e dos bilionários. E aí, a página do PT anunciou que a taxação BBB, que ela precisava ser aprovada pelo governo, e falou blá, 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 blá. Aí, a Pan Costa disse que essa MP 1303, ela vai aumentar a tributação de bancos, aumentar tributação e colocar novos tributos de bancos digitais, tá? Como se, ao aumentar os tributos dos bancos e colocar tributos nos bancos digitais, o consumidor, o correntista, não fosse pagar mais impostos. Ou seja, na verdade, quando eles dizem que vão aumentar os impostos dos mais ricos, os mais ricos, as empresas, os bancos, as bets, vão acabar passando isso para o consumidor final. Se fosse só essa pataquada, ainda estava bom, porque esse é o papel do comunista, né? Tentar te enganar. Mas você já imaginou, meu querido e minha querida, que você que abriu sua continha lá no Nubank, porque a taxa é muito mais amigável a quem tem pouco dinheiro, a empresas pequenas, microempreendedores, que você teria a taxa do Nubank igualada às taxas daqueles bancos grandões que você não teve condição de abrir a sua conta? Pois é, era nisso que tudo ia parar se a medida provisória não tivesse sido derrubada pela bancada da oposição. E o DI Incorrupt
deu a notícia de que os partidos do Centrão articularam rejeição da medida que previa tributação de títulos de investimentos, tributação de bancos digitais e tributação ao agro. Você imagina, você acha que sua comida está cara? Ela vai ficar mais cara, tá bom? Por quê? Porque o agro estava no alvo. Se bem que depois a gente ficou sabendo que o agro fez, a bancada, né, a FPA, fez uma negociação que, a meu ver, é espúria, tá? Mas, enfim, livraram o agro. E aí, a medida provisória foi rejeitada, não houve a votação, tá? Aí, olha só o que o G1, gente, para tudo que você está fazendo, o G1 dando nome aos bois. Câmara impõe derrota ao governo e deixa MP, que aumenta tributos, perder a validade. Olha que milagre, o G1 chamando uma aranha de aranha, deixa MP, que aumenta tributos, perder a validade. Foi uma grande derrota do governo de Luiz Inácio. E para que a gente conseguisse essa grande derrota ao governo de Luiz Inácio Cachaça da Silva, o que foi necessário fazer? Articular com o Centrão. Aquele Centrão que a gente odeia, que a gente cospe na cara, que a gente pisa em cima e que é um vendilhão. A verdade é essa. Ciro Nogueira veio a público avisar que as bancadas do Progressistas na Câmara e no Senado deliberaram por fechar questão contra a MP 1303. O Sóstenes também avisou que o PL fez a mesma coisa, o Republicanos fez a mesma coisa. Toda vez que a gente consegue os votos dessa galera, a gente vai para o pódio. O problema é que tem muita gente vendida por muito pouco, é gente que não tem valor, mas tem preço. E o preço, sinceramente, eu teria vergonha. E aí, temos uma cambada, uma manada de deputados e senadores do PT reclamando, mas reclamando, gritando, antes, durante e depois da votação, né, que derrubou a medida provisória 1303. O Rogério Correia, bem no seu estilo escandaloso e sensacionalista, ele disse que o Centrão estava tentando sabotar o Brasil, protegendo apenas o agro e os grandes empresários, como se os grandes empresários que dão empregos, por isso vendem ou produtos ou serviços, não fossem repassar para a população brasileira, que é a população mais pobre, né, que não tem dinheiro para andar de ônibus, não tem dinheiro para comprar gás, não tem dinheiro para comprar comida, né? Então, assim, muito pobre essa população. E é justamente a população que vai consumir os produtos que os grandes empresários produzem. E aí o Rogério diz que não, que o Centrão estava tentando sabotar o Brasil, rejeitando a MP 1303. E o Zaratini, que é o relator da medida provisória, esse aqui foi guerreiro, gente. Gritou antes, durante e depois, de verdade, fez um escândalo, deu várias entrevistas, várias coletivas de imprensa e posts em primeira pessoa nas suas redes sociais, sem parar, um post por minuto. E aí eu destaco aqui ele dizendo que o o governo Lula quer com essa medida provisória, cobrar mais dinheiro da população, é garantir o superávit primário e favorecer a queda dos juros no Brasil. E, claro, cobrar imposto dos mais ricos. Você ouviu Lula prometer superávit primário quando ele foi eleito? Na minha humilde opinião, já virou lenda esse negócio de superávit primário, porque não adianta aumentar imposto. Eles já fizeram isso à torta e a milhão durante esse último mandato, e a única coisa que eles estão muito longe de conseguir é um superávit primário. O que nós temos notícia é de déficit, com verdadeiros comprometimentos a respeito de nossa saúde financeira, né, a saúde financeira do país para 2027. E eles insistem, não, nós vamos taxar os mais ricos. Me dá um ódio, porque tem gente ainda que acredita que taxando os mais ricos, o pobre não será taxado. Claro que ele vai ser taxado junto, porque é ele que consome. E aí, num dado momento, de seus posts emocionados, o Zaratini disse que o governador Tarcísio largou a cadeira lá do governo de São Paulo, foi para Brasília para articular a derrubada da MP 1303, visando garantir a sua candidatura à presidência. Eu não sei você, mas eu vou votar em Bolsonaro
ou em Eduardo Bolsonaro. Pelo menos é isso que eu acho. Inclusive, na nossa comunidade, ontem, eu coloquei lá uma pesquisa que dava Eduardo ganhando de todo mundo de lavada. Tá? Então, se você não é inscrito no canal, não tem acesso à nossa comunidade, você está perdendo tempo. Se inscreve aí agora e ative o sininho. E aí ele agradece, né, ao Hugo Mota, que foi transparente, que foi tudo bem com o Hugo Mota, mas que o governador Tarcísio atrapalhou tudo. Bem, se o governador Tarcísio conseguiu essa união do Centrão, é sinal de que ele é muito influente no Centrão, e se ele tem toda essa influência no Centrão, ele pode muito bem aglutinar o Centrão em torno da liberdade de Jair Messias Bolsonaro, que seria muito bom. Mas ponto para Tarcísio, que, segundo dizem as boas e más línguas, foi o principal responsável para essa união do Centrão que derrotou essa medida provisória. Não vou soltar a fala do Zé Cachaça, não, porque ninguém merece ouvir esse homem, mas, trocando em miúdos, ele disse que se não quiserem votar a medida provisória agora, estão votando contra os interesses do povo brasileiro e não contra o Lula. Pergunta para você que está aqui comigo. Você acha que pagar mais imposto é lutar a favor do seu interesse ou não? Então diz aí para mim, se você gosta de pagar mais imposto, se está em seus interesses pagar mais imposto, se você tem gosto de pagar mais imposto, digita 1. Agora, se você acha que o Zé Cachaça não tem outorga para falar por você em termos de te obrigar a pagar imposto, digita 2. Só para a gente sentir uma coisa aqui rapidão. Agora eu vou mostrar para vocês o que de mais podre teve nessa tentativa de aprovação dessa MP. Segura o tchan aí que agora você vai vomitar de nojo. Peraí. Olha só. Queremos fazer uma consideração. Nós estamos assistindo aqui uma proposta que veio originalmente do governo dizendo que taxaria bom, bonito e barato, é o BBB, né? Bancos, bets e bilionários. Entretanto, inexplicavelmente, sem que qualquer pessoa soubesse por que aconteceu, as bets foram retiradas do texto, onde elas estariam sendo taxadas em 18% em lugar dos 12%. Olha o escândalo, eu vou voltar para vocês ouvirem de novo. 18% em lugar dos 12% que hoje se propõe. O que aconteceu? As bets foram retiradas do texto, onde elas estariam sendo taxadas em 18% em lugar dos 12% que hoje se propõe. Ué, mas a propaganda não foi que essa MP 1303 era para tirar dinheiro dos bancos, das bets e dos bilionários, e no final das contas as bets foram retiradas do texto sem nenhum aviso prévio? E se você for na rede social de todos os petistas, todos os deputados que estavam defendendo como a própria vida a aprovação dessa medida provisória, você não lê uma linha, uma mísera palavra a respeito das bets terem sido retiradas no último momento do texto. Então é isso, meu amigo. Você é o pobre que entrou no orçamento. Você entra no orçamento como pagador para bancar o luxo dessa elite aristocrática comunista, como diz o meu amigo Peter do Ancapso, tá bom? Agora, como se não tivesse sujo bastante, o governo, antes de ter a votação que derrotou o Lula, o governo mandou avisar que ia cravar 10 bilhões de reais em emendas se o Congresso não aprovasse a MP. Parabéns ao Congresso, que deu uma grande banana a 10 bilhões de reais, não se curvou e derrubou a MP. Então, assim, tivemos um dia magnífico ontem. Eu tive a sensação até de que a desgraça estava sofrendo uma magnicizada. E você? Só boa notícia, cada dia que passa, a gente fica mais próximo de derrotar esse povo. Basta que a gente não desista. E aí, você sabia que na MP 1303 as bets foram retiradas sem ninguém saber? Deixa aí para mim nos comentários. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, doar@valeria@gmail.com. A gente está precisando bastante para concluir aqui uma fase muito difícil da minha vida, que estou com um familiar muito doente, gravemente doente, e eu preciso da sua ajuda, tá bom? Qualquer valor é muito bem-vindo.
e eu encontro com vocês nos comentários. Não esqueça do meu like, do compartilhamento e se inscreva no canal e ative o sininho. Fui! Vamos tretar nos comentários, que é a parte que eu mais gosto desse programa aqui. Não é no mínimo estranho que todo amigo de Janjo seja sancionado por violação de direitos humanos enquanto seus inimigos, ou seja, inimigos do Janjo, recebam o Prêmio Nobel da Paz pela verdadeira defesa dos verdadeiros direitos humanos? Foi exatamente isso que aconteceu com Maria Corina, opositora direta de seu grande amigo Nicolás Maduro, que logo que Janjo chegou ao poder, recebeu com honras de Estado o ditador venezuelano aqui em solo brasileiro. E enquanto este ditador venezuelano fica lá na Venezuela bradando para o povo venezuelano: soberania, soberania, Trump malvadão, Estados Unidos Yankee pútrido e ninguém vai tomar as nossas terras, o The New York Times fez uma matéria muito interessante garantindo que Donald Trump está sim negociando com Nicolás Maduro desde o dia em que chegou no poder. E parece que Donald Trump não conseguiu o que queria com Nicolás Maduro, que chegou a oferecer muitas riquezas petrolíferas aos Estados Unidos, em troca de Donald Trump deixá-lo continuar a sua ditadura sanguinária. Mas o que eu acho que o Maduro realmente não esperava é que neste exato momento em que Maria Corina recebe o Prêmio Nobel da Paz, ela, a própria, estaria em solo estadunidense, como eles gostam de falar, oferecendo a Donald Trump liberdade em troca de sambar com Maduro do poder. E aí eu achei muito mais estranho ainda quando Vladimir Putin veio a público e criticou a premiação de Maria Corina. Ele disse que o Prêmio Nobel da Paz perdeu a sua credibilidade, que tem muita gente que recebe o prêmio, mas que não faz nada pela humanidade. Já Donald Trump faz. Então ele quis dizer que Maria Corina não merecia. Donald Trump sim merecia, mas não recebeu. O que eu acho que está nas entrelinhas é que Vladimir Putin já está sentindo o cheirinho de ter que fazer as malas de todo o poder e domínio que ele tem na Venezuela e partir de solo venezuelano com seus asseclas. Eu não sei, pode ser isso, pode ser muito mais coisas. Fica aqui comigo no final dessa edição, fica até o final que eu vou te contar muito mais coisas. Vamos falar também a respeito da saída de Luiz Roberto Barroso do STF. E vocês sabem que ainda tem boas e mais línguas falando alhos e bugalhos da saída do ministro? Dizem por aí que ele fez uma delação premiada para os Estados Unidos, porque vieram com a informação de que ele iria embora para os Estados Unidos, mas eu fiquei aqui pensando, cá com os meus botões, o que ele faria nos Estados Unidos, já que ele perdeu o visto, a não ser que Donald Trump, danadinho do malvado Yankee, da mesma forma que negociou a conversa, né, por videochamada com Lula e negociou com o Maduro desde o início, também esteja negociando com Luiz Roberto Barroso. Não acredito e nem desacredito. E para o momento, o que importa para todo brasileiro é quem é que vai ficar no lugar de Luiz Roberto Barroso naquela corte do olho que tudo vê, que tem tudo menos justiça. Eu vou mostrar para vocês 3 fortíssimos candidatos. Um deles, inclusive, já sancionado sem visto. Eu acho que é muito importante quem for indicado para o STF já não ter muita coisa a perder, já que, pelo visto, eles não pararão a sua caminhada no recrudescimento do regime. Pedir seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais leva a nossa voz mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Bom sábado a todos. Bora comigo. Antes da nossa matéria de capa, tenho que falar do final, né? Da festinha lá da Terra Prometida e o povo gazano, né? Acabou, Donald Trump falou, olha, chega, eu comentei com vocês algum tempo atrás, acho que uns 2 dias atrás, que os 23 pontos do acordo eram bastante interessantes, mas que eu duvidaria que o moço lá, né, do Hamas, que eles fossem cumprir. E aí, tá tudo caminhando.
Até o Jornal Nacional, gente, teve que falar, olha aqui, fim da festinha lá na faixa de Gaza. O Hamas declarou na tarde da quinta-feira o fim da guerra em Israel. Segundo o chefe do grupo terrorista, os Estados Unidos e os mediadores de países árabes ofereceram garantias para um cessar-fogo permanente, desde que o Hamas não quebre o acordo, né? A Veja mostrou uma cena magnífica. Milhares de palestinos começam a retornar à cidade de Gaza. Olha que cena magnífica. Cessar-fogo, as tropas de Israel já estão se retirando, né? Tanto tropas quanto veículos militares já estão se retirando no norte de Gaza e a população palestina está voltando lá. Acontece que, quando volta a população palestina, volta quem? Ganha uma bala quem responder aí. Mas não responde o nome verdadeiro, não. Responde assim, jamais. Se você acha que é o jamais que volta também. Pois é, o mais estranho de tudo é que eu não vi nenhum ator global que ficava gritando, né, Palestina livre, Free Palestine, comemorando, parabenizando Donald Trump, nenhum país árabe. Parece que a esquerda não ficou feliz com o final da festinha lá entre a Terra Prometida e o Jamais. Nem a Greta Thunberg, que acabou de sair da flotilha, que não sei o quê, que foi presa e que blá 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 e bli bli bli. Procurei, gente, olha, na página dela. Não tem nada falando sobre nada. Agora, a luta dela da vez é o clima. É porque tem a COP30 aí, né, que vai falar só do clima. A menina é midiática que só. Eu duvido muito, entendeu? Que ela esteja realmente preocupada com alguma coisa verdadeiramente. Eu acho que ela vai na onda, né? Na onda que o globalista manda. Mas olha, que desperdício. Greta Thunberg não falou um A respeito da paz que vai preservar a vida de inocentes lá na faixa de Gaza. Mas quietinha. Não falou absolutamente nada. Mas o que eu mais temia, a Desirê Rugani já veio falando que o Jamais voltou a controlar as áreas que as forças de defesa de Israel deixaram livres para o povo palestino. O acordo era que o Jamais não se intrometesse mais em nada e quem ia fazer a administração ali do local seria a autoridade palestina junto com representantes ingleses. Mas aí o que aconteceu em menos de 24 horas que Israel retirou a sua força bélica? O Jamais está lá, quebrando o acordo. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Vai fazer acordo com esse povo? Eles não cumprem acordo, gente. Acabou, encerrou o assunto, entendeu? Vamos falar de Maria Corina, que levou o Prêmio Nobel da Paz, ela que já está em segurança nos Estados Unidos. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Essa mulher é grande, ela é bem grande. Ela não tem nada de conservadora, não tem nada de direita, ela é sapatênis, é globalista, a gente vem falando sobre isso desde o início, mas é muito melhor do que aquele canalha ditador, né? E ela levou o Prêmio Nobel da Paz, recebeu em solo americano. E olha só o que a CNN Brasil comentou, que em torno de Lula critica Nobel para Corina e compara a situação a de Eduardo. Mas eu concordo. Maria Corina foi perseguida no seu país, proibida de participar de eleições, e ela teve que fugir de lá por causa da ditadura. Olha, igualzinho a situação de Eduardo. Vejam que o mundo não gira, o mundo capota, eu concordando com a manchete da CNN. Mas tem muito mais para falar a esse respeito com vocês desse assunto. O Enio Viterbo chamou a atenção do seguinte, quando o regime de Maduro, investigado por crimes contra a humanidade, proibiu Corina de participar das eleições presidenciais, Lula disse para ela parar de ficar chorando. Ele disse, olhe para mim, quando eu perdi as eleições eu fui embora. Vocês lembram? Ontem, Maria Corina ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela sua atuação como defensora de direitos humanos na Venezuela. Nunca, mas nunca mais esqueçam dessa vergonha. Aí, caminhando um pouquinho mais para as notícias, eu vi a declaração de Vladimir Putin, que eu achei surreal. Como que Putin, lá da terra do urso polar, que só tem gelo, gás e vodka, tem mais nada para oferecer para ninguém. Tem fertilizantes também.
O que o cara tem que dar pitaco criticando que a premiação do Nobel tivesse ido para Maria Corina Machado? Eu achei tão sugêneres um negócio desse, porque lá ele está dizendo que quem merecia ganhar o prêmio seria o Putin, o Trump. Mal sabe Putin o que o Trump andou fazendo nesses últimos meses com ela, Maria Corina Machado. Eu estou compartilhando com vocês a matéria do Infomoney, mas essa matéria saiu no New York Times, tá? E ela diz que Maduro ofereceu petróleo, minerais da Venezuela e outras cositas mais aos Estados Unidos para evitar conflito armado. Ou seja, a matéria é bastante extensa, ela diz que desde que chegou à presidência, Donald Trump estabeleceu uma comunicação sigilosa, negociação com Nicolás Maduro, porque realmente Donald Trump quer liberar a região. Ah, porque Trump é bonzinho com os venezuelanos? Bom, ele pode até ser, mas o verdadeiro motivo é que qualquer míssil balístico ali da Venezuela atinge o território americano e Donald Trump não vai permitir que isso aconteça. Certinho, certinho. Então, o imbróglio busilis é esse aí. E Trump está realmente lutando pela proteção de seu país e de seus concidadãos. A verdade é que Trump estava negociando com Maduro desde o início, desde que chegou à presidência. Enquanto isso, Nicolás Maduro estava fazendo o teatro para inglês ver, sabe, o afegão médio, cidadão venezuelano, que não tem mais acesso à mídia aberta, dificilmente ele consegue entrar numa internet numa velocidade a contento, e estava lá Maduro. Vamos nos armar, o Yankee malvadão vai invadir a gente, nós não vamos deixar, vem aqui milicianos, vem aqui gente armada, você, que está passando fome, vem cá receber um salário, também de fome, mas vem receber um salário para fazer parte das nossas forças armadas e defender a terra de Simão Bolívar, viva a revolução, la garantia sou eu, e blá, 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 enquanto por debaixo dos panos ele estava oferecendo tudo mais um pouco que pertence aos venezuelanos a Donald Trump em troca do Lourão deixá-lo no poder. Parece que ele não foi muito bem sucedido, não, tá? Então, assim, teve alguns interlocutores, o mais atuante dele, deixa eu achar que o nome dele é Gleaning, se eu não me engano, peraí. Eles tentaram tirar Maduro do poder, a negociação era para Maduro sair do poder e Trump não aceitou uma gota de petróleo, tá? Os defensores da diplomacia reconhecem que a linha dura de Rubio prevaleceu por enquanto, mas acreditam que seus esforços podem eventualmente dar frutos, apontando para as reviravoltas repentinas do presidente Donald Trump em outras grandes questões da política externa, como a guerra na Ucrânia, o comércio com a China ou o programa nuclear do Irã. É assim, ó, Maduro não só prometeu grandes riquezas para o governo americano, como garantiu dar as costas tanto para Putin, quanto para a China, quanto para o Irã. Que vocês sabem, né? Já cansei de falar aqui que Rússia, Irã e China são os verdadeiros donos hoje da PDVSA, que é a estatal petrolífera da Venezuela. E Maduro disse, olha, é meu, eu dou para quem eu quiser e eu dou para você. E Donald Trump disse, não, não queremos, não queremos. Nos bastidores, porém, altos funcionários venezuelanos, com a bênção de Maduro, ofereceram a Washington concessões amplas que eliminariam essencialmente vestígios do nacionalismo de recursos no cerne do movimento de Chávez. Enquanto Grenell, esse foi o mais atuante, tá? Grenell e oficiais venezuelanos avançaram em questões econômicas, não conseguiram concordar sobre o futuro político de Maduro, porque Trump quer tirar ele de lá, porque sabe que comunista a gente não pode confiar, mas Maduro fincou o pé e disse que ficaria, aí tá pronto e acabou. E aí, finalmente, Donald Trump rompeu os laços diplomáticos com a Venezuela. Mas o melhor, senhores, vem agora. Enquanto Grenell e os enviados de Maduro negociavam um acordo, a líder principal do movimento de oposição da Venezuela, quem? Ela mesma, Maria Corina Machado, apresentou como presidente eleita ou vice, né, do Tia, ela apresentou sua própria proposta econômica em Nova York. Falar aquele ditador lá, o
que ele quer oferecer para vocês é pirro. Eu, que tenho provas de que meu indicado foi eleito, eu posso oferecer algo realmente de valor para vocês. Ela argumentou que uma riqueza econômica ainda maior, 1,7 trilhão de dólares em 15 anos, aguardava as empresas americanas na Venezuela se seu movimento lançasse uma transição política. Maria Corina recebeu na sexta-feira o Prêmio Nobel e tal, e descreveu como seu incansável trabalho na promoção dos direitos democráticos do povo venezuelano. A assessora econômica de Machado, Sari Levy, disse que os acordos de investimentos oferecidos por Maduro nunca se concretizariam sem democracia, Estado de Direito, liberdades individuais e, claro, liberdade econômica. Esse moço já está pensando que ele vai ter que fazer as malas da Venezuela. Obviamente que ele vai vender a parte dele da PDVSA e obviamente que os Estados Unidos pagarão. Vai ter que passar a mão lá no exército que mandou para guardar Maduro e dizer bye-bye, Venezuela. Gente, isso é grande demais. Por isso que eu digo a vocês, sempre, a sexta-feira e o final de semana nunca decepcionam. Enquanto isso, vamos dar um pulinho aqui no Brasil para ver o que uma pessoa que eu julgo de grande importância acha do que aconteceu com Maria Corina Machado. Ele disse, o Gilberto Maringoni, o Nobel da Paz conferido a Maria Corina Machado, golpista de extrema-direita, comprovadamente financiada pelos Estados Unidos, transforma o prêmio em caricatura. Nessa toada, é possível que Eduardo Bolsonaro seja o escolhido para o Prêmio Nobel da Paz em 2026. Vocês perceberam a linguagem? Golpista de direita, golpista de extrema-direita, comprovadamente financiada pelos Estados Unidos. Tenho certeza que você não conhece o seu Gilberto Maringoni, né? Mas por que eu acho que ele é muito importante? Vou mostrar para vocês quem é ele. Ele é professor de Relações Internacionais na Unidade Federal do ABC e coordenador do Grupo de Estudos da América Latina e Caribe. Ele está no ABC Paulista, Universidade Federal do ABC Paulista. De repente, ele vai dar aulas para os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Relações exteriores. Está chamando Maria Corina de golpista de extrema-direita, claramente e comprovadamente financiada pelos Estados Unidos. Às vezes eu me controlo muito para falar que o Brasil acabou, mas sinceramente, pessoal, o Brasil acabou. Gente, olha o que um professor de Relações Exteriores de universidade vai ensinar para os nossos jovens. Golpista. A mulher está lutando há décadas para libertar o povo venezuelano da miséria, da ditadura, da opressão, da perseguição política. É golpista. É muito golpista essa moça. Bom, já que a gente está falando, né, do malvadão Yankee, ontem à noite saiu uma bombaça partindo do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, que declarou oficialmente que Felipe Martins nunca entrou nos Estados Unidos na data usada pela Polícia Federal e posteriormente também usada por Alexandre de Moraes para prender Felipe Martins. O advogado dele estava certo. Ele foi condenado por uma viagem que não fez, julgado por aquele memorando, né, a cartinha lá do golpe, que não estava no computador dele e condenado por uma reunião que ele não participou, né? Mas, enfim, a declaração lá do departamento foi bastante incisiva e diz que reconhecemos que o ministro Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses do senhor Martins. A inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP permanece sob investigação e o CBP tomará as medidas adequadas para evitar futuras discrepâncias. Digita aí para mim no chat. Você acha que os Estados Unidos já sabem quem foi usado para falsificar esse registro? Digite 1. Se você acha que ainda não sabe, que realmente ainda está em investigação, digite 2. Declaração do CBP continua dizendo que o CBP condena veementemente qualquer uso indevido dessa entrada falsa para embasar condenação ou prisão ao senhor Martins ou de qualquer outra pessoa.
reafirmamos nossa dedicação em manter a integridade de nossos registros de fronteira e apoiar os princípios de justiça e direitos humanos. E isso é só o começo. É só o começo. Como a gente não pode, né, deixar de dar uma passadinha no que está falando a mídia. Gente, olha a folha do seu Paulo. O governo dos Estados Unidos contradiz Moraes e diz que Martins não viajou no final de 2022. O grande debate não é esse. O grande debate é: e se Felipe Martins tivesse viajado? Na data, ele não tinha nenhum inquérito, nenhum processo, não era investigado a nada e não estava proibido de sair do país. E se ele tivesse viajado? Chegou neste ponto. Já que a gente só é permitido a gente debater o que já está posto, então é isso. Estamos debatendo o que já está posto. O governo dos Estados Unidos está chamando Moraes de mentiroso. Está cantando a musiquinha. Que mentira, que lorota boa. Santo Deus de minha alma. E ficamos sabendo ontem também que mais sanções vieram do governo do Yankee malvadão, agora revogando o visto do conselheiro do CAD. O José Levi teve seu visto americano revogado, ele é conselheiro do CAD e é ex-secretário-geral do TSE, sob gestão de Alexandre de Moraes. A medida, que pegou não só Brasília de surpresa, mas também setores do mercado financeiro, mostra que a conivência com censura e perseguição política do Brasil começa a ter consequências a mais setores do que apenas o setor judiciário no Brasil. A matéria foi da Veja, tá? Eu quero só avisar vocês que não vai parar, vai continuar. O Brasil deveria ter vergonha de manter num cargo elevado, como deveria ser elevado a Corte de Cristal aqui, um violador dos direitos humanos e manter todo o seu staff, que ajudou a violar direitos humanos, também em cargos governamentais. É surreal o que está acontecendo. E aí eu tenho que contar para vocês que o Jeffrey Schickini, que foi destituído da defesa de Felipe Martins, vocês já devem saber, né, do motivo, que de novo é mentira, que ele perdeu o prazo. Mentira, ele não perdeu prazo nenhum, mas vocês já devem ter visto a explicação dele, mas ele foi reconduzido, tá? Isso ele acredita a ação da OAB. Eu tô passada, porque eu achei que a OAB já estivesse morta, enterrada, a gente já tivesse feito a missa de 7º dia, de 30 dias, que a OAB e nada é a mesma coisa. E eu fiquei pensando, o que será que fez a OAB ressuscitar? O que será que motivou o Simonetti a se mexer? Medo de uma Magnitsky? O que você acha? Conta para mim nos comentários. Bom, vamos falar de Barroso? Barroso roeu a corda. Pediu pinico, pediu aposentadoria, foi aquele salamaleque todo lá no STF, aplausos de pé, parabéns ministro, querido, guerreiro do povo brasileiro. Saiu. E nós temíamos isso mesmo porque Janjo vai indicar outro cara, né? Mas vamos falar primeiro do destino de Barroso. Ele falou que vai se recolher, vai fazer um retiro espiritual. Será que é com João de Deus de novo? Não sei. Mas ele falou que vai desaparecer do mapa, vai se recolher, né? Vai se dedicar à vida acadêmica e à leitura. O que a gente precisa descobrir é aonde ele vai fazer isso. Porque o Dr. Jeffrey Schickini falou no dia 9, Barroso vai antecipar a aposentadoria e se mudar para os Estados Unidos. Mas eu fiquei pensando quando eu li ontem, né? Eu falei, gente, mas como assim ele vai para os Estados Unidos se ele está com visto revogado? Ele foi sancionado, ele foi cassado, não é as sanções Magnitsky, mas já é ali a preparação para Magnitsky. Aí o Paulo Papini veio e regaçou a internet inteira. Ele falou, cara, vocês não estão entendendo, ele vai para os Estados Unidos porque ele já está negociando uma delação premiada. Ele já está fazendo isso. Aí ele já bateu o martelo. Por isso ele vai para os Estados Unidos. Digita aí no chat para mim. Se você acha que Barroso vai para os Estados Unidos fazer uma delação premiada, digita 1. Se você acha que ele não vai, digita 2. Eu não sei. Eu estranharia? Claro que eu não estranharia.
Eu quero que ele faça delação premiada? Quero, afinal de contas, a gente merece isso, os presos do 8 de janeiro merecem isso, todo esse pessoal que está exilado merece isso, todo o pessoal que está preso, sem ser os presos do 8 de janeiro, merecem isso, e o Jair Messias Bolsonaro merece isso, o Eduardo Bolsonaro merece voltar para o Brasil com a ficha limpa, nome limpo, com certeza de que existe justiça e segurança aqui neste país. Mas eu vou falar uma coisa, o cara roeu a corda. Se for isso mesmo, ele roeu a corda. E o mais alarmante disso tudo é que desde que essa versão apareceu na rede social, ele não veio tagarelar a respeito de negar tal fato. E você sabe muito bem que ele é tagarela, né? Ele adora ouvir o som da própria voz. Mesmo quando ele fica cantando ruim daquele jeito, desafinando que nem uma praga. Mas ele acha que ele canta bem. Mas enfim, ele também achava que ele era um grande ministro, um grande juiz. Fazer o quê, né? Ele achava que o Batiste, né, era um homem bom, que João de Deus era um homem cheio de Deus. Ele ia acertar no quê? Né? Então, assim, eu não sei não. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, graças a Deus. E aí, o que falta para nós? Agora a gente ficou com o orangotango, né, para domar o abacaxi para descascar em relação a quem vai ficar no lugar de Barroso. Os 3 nomes mais debatidos hoje são Bessias, o garoto de recado de Dilma, que foi levar o termo de posse de ministro para Janja poder escapar da Lava Jato, falharam miseravelmente. Rodrigo Pacheco, que sentou a busanfa dele enquanto presidente do Senado, sentou a busanfa nos pedidos de impeachment todos, e Bruno Dantas, que é do TCU. Lula quer alguém de sua confiança, como se isso não fosse prevaricação bastante. Porém, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, nós temos uma saída, e vocês vão rir da minha cara, mas assim, eu topo. Se Davi Alcolumbre sentar a busanfa gorda dele em cima de marcar a sabatina para o indicado de Lula até final de 2026, quem vai indicar é o próximo presidente. Então, como eu tenho convicção de que a gente vai conseguir dar um jeito nessa bagaça toda, senão eu não estava aqui lutando junto com vocês todos os dias, eu topo ficar até elogiando o Davi Alcolumbre na rede social, porque vocês sabem, né? Esse tipo de gente comunista, revolucionário, tem um ego do tamanho do mundo, tem que agir que nem Trump. Você é meu amigo, você é meu colega. E o resto da música a gente canta depois que a gente tiver dado o golpe. Então, assim, você concorda? Até em ficar passando, virar passapanista de Alcolumbre para ele sentar a bunda dele em cima lá da sabatina do próximo indicado? O que acontece? Ele tem motivos de sobra, porque, por exemplo, o Bruno Dantas, que parece que até agora é o mais, né? O Bruno Dantas é da turma do Renan Calheiros, e vocês sabem que Davi Alcolumbre odeia Renan Calheiros, então ele tem um motivo a mais. O Rodrigo Pacheco, eu acho que é muito mais perigoso para a gente, por quê? Porque o Rodrigo Pacheco já tem o seu visto revogado para os Estados Unidos. Então, se ele for para o STF, ele vai sem temer o que perder. Com todo esse tempo de ameaça de lei Magnitsky ou não, ele provavelmente já realocou seus recursos, seus dinheiros, seus patrimônios, seus tudo, as coisas tudo. Então, eu acho que o mais perigoso, no caso, é o Rodrigo Pacheco mesmo. Enfim, tomara que seja o Bruno Dantas e o Davi Alcolumbre fique muito pé da vida e segure, só porque ele é do staff de Renan Calheiros. Quem vem comigo? Quem vem? Deixa aí. Deixa nos comentários para mim. Você topa virar passapanista de Davi Alcolumbre só para ele segurar a sabatina dessa indicação ao STF? Né? Não, porque eu tô disposta a tudo, brava gente. É isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, pelo amor de Deus, aqui tem um pix, doarpravaleria@gmail.com. Qualquer valor é muito bem-vindo. Apoie, pelo amor de Deus, o jornalismo independente. Nós precisamos de você. E eu estou precisando um pouquinho mais, porque eu estou passando por um momento muito difícil, com um familiar muito próximo, ainda internado, num estado não muito favorável. Eu tenho tido despesas assim, muito, mas muito fora da programação. Tá bem difícil. Então, por favor, sejam generosos. doarpravaleria@gmail.com, qualquer valor é muito bem-vindo e eu encontro com vocês nos comentários. Antes, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, reveja a sua inscrição caso você já seja inscrito
e vamos se estapear aí nos comentários, que é o melhor momento do meu dia. E não percam, amanhã às 15 horas tem retrospectiva da semana. Todos os vídeos que a gente fez essa semana toda, tudo numa apresentação só e eu com vocês no chat. Porque eu gosto de brigar a semana toda, também gosto de brigar no domingo às 15 horas. Beijo no coração. Fui.